Oi, meu nome é Beatriz Veloso, sou professora de Geografia e a nossa conversa de hoje é sobre transporte. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5. Transporte na era da globalização envolve uma dinâmica de transformações cada vez mais acelerada. O que você não pode deixar de ter na cabeça é que não existe um modal de transporte ideal para todos os países. Tudo isso vai depender da realidade de cada um. E para isso existem alguns fatores de escolha. O primeiro fator de escolha faz referência à dinâmica a ser percorrida. A realidade do Brasil, sendo o quinto maior país de extensão territorial do mundo, é completamente diferente de Mônaco e de Vaticano, que são os dois menores. Como o território brasileiro é muito extenso, o ideal para nós seria investir em algum modal que conseguisse transportar carga ou pessoas de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, de uma maneira barata, se expandindo ao longo do nosso território. O segundo fator é o valor unitário do produto. Se você tem um produto muito caro, como por exemplo um diamante, faz muito mais sentido você investir num transporte aeroviário do que pagar um preço muito alto pelo avião para transportar material de papelaria. Você consegue imaginar essa diferença muito grande, principalmente se você tem o hábito de pedir coisas na internet através do Wish e do AliExpress. Às vezes o pedido demora 3, 4, 5 meses para chegar na sua casa, mas nunca é nada tão urgente assim. Isso casa muito bem com o terceiro fator de escolha, que é a urgência do deslocamento do produto. Você não vai morrer se você fica 3 meses sem a caneta que você pediu no site tal. O quarto e último fator de escolha são as condições naturais de determinado país. Eu quero que vocês imaginem a Rússia. A Rússia é o maior país de extensão territorial do mundo, só que grande parte do território russo acaba ficando congelado grande parte do ano. Não faz sentido a Rússia investir no transporte hidroviário como sendo o principal dela, levando em consideração que grande parte do território congela. Essa realidade seria completamente distinta do Brasil, já que temos uma quantidade de rios, de lagos muito grande e estamos localizados numa latitude que é ideal. Nós não temos corpos hídricos que congelam parte do ano. Nós temos um extenso litoral. Para nós faria mais sentido. Continuando a falar sobre logísticas de transporte, existem 3 termos que não podem ser confundidos. O primeiro termo é modal. Modal significa como se transporta. É de ônibus, é de caminhão, é de avião, é de barco. O segundo é multimodal. Multimodal é quando existem 2 ou mais tipos de modais sendo utilizados em determinada cidade, país, região. Pensa, por exemplo, em um lugar onde se utiliza barco e se utiliza também ferrovias. O terceiro é intermodal ou intermodalidade. Por mais que um país seja multimodal, não significa necessariamente que ele seja intermodal. A intermodalidade parte da ideia que diversos modais estão interligados com o objetivo de reduzir o tempo de transporte e baratear os custos. Um instrumento técnico que facilita a intermodalidade é o container. Se antigamente era necessário um modal específico para transportar determinado produto, hoje em dia o container pode ser adaptado. Os navios de hoje em dia conseguem transportar uma série de containers com especializações distintas. Você consegue transportar um container com peixe no mesmo navio que você transporta container com celular. Esse foi o primeiro vídeo dessa série. Para você não perder os próximos, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like. E se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, é só escrever nos comentários que a gente responde. Não esquece de compartilhar com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.